Graça e paz, amados. Estamos de volta, né? As nossas reflexões sobre o fim dos tempos. E como nós combinamos, hoje então eu vou falar sobre o juízo final e o novo céu e a nova terra. Está em Apocalipse no capítulo 20 e o capítulo 21. Então eu vou ler sobre o juízo final, como Apocalipse, né, discorre, nos explica. Capítulo 20, a partir do versículo 11, nos diz o seguinte: Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, ou dependendo da versão, o inferno, aqui está no grego, Hades, entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinham ou tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Algumas versões dizem o lago de fogo e enxofre. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então, amados, nós vemos aqui, não é, a Bíblia discorrendo sobre o juízo final. E a pergunta é: o juízo final é para quem? Você sabe? Você tem convicção para quem é o juízo final? A gente sabe que o juízo final é o encontro, né, da humanidade, é o último encontro da humanidade com Deus. E é impressionante que toda a humanidade, ninguém ficará de fora. E nós percebemos aqui, no discorrer, não é, deste texto, que havia um assentado no trono, no grande trono branco, aquele, ou seja, aquele cuja terra e o céu fugiram da sua presença. Aqui refere-se a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que venceu, o Salvador. Aleluia! Ele disse quando estava aqui pregando na terra, que naquele momento, né, os 3 anos que ele passou aqui, ministrando as boas novas, ele não tinha vindo para juízo, não era aquele momento. Mas nós vamos ver aqui numa leitura que vamos fazer, ele disse que virá o juízo, ele irá julgar. Portanto, hoje, esse tempo ainda da graça, o Senhor também não está executando juízo na sua vida. Ele está, na verdade, lhe dando a oportunidade, a graça salvadora. Toda a humanidade está recebendo, por isso estamos no tempo da graça. Basta que cada um individualmente receba esta graça, para que não entre exatamente no juízo, na condenação. É interessante notar que Deus vem falando do juízo desde os tempos antigos. O profeta Daniel, ele viveu 600 anos antes de Cristo, e ele recebeu a revelação de Deus sobre os últimos dias, o tempo do fim, esse que nós estamos vivendo, não é? E Deus disse para ele, e ele registrou no seu livro, no último capítulo, versículo 12, o seguinte, que eu vou ler aqui para vocês. Daniel 12, versículo 2 diz assim: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha,
para o desprezo eterno. Veja, Daniel viveu 600 anos antes de Cristo. Então estamos a 2.600 anos desta profecia, não é? O próprio Jesus Cristo também falou. No seu evangelho, quando ele estava ministrando, Evangelho de João, capítulo 5, eu vou ler aqui também. Os versículos 25 a 29, Jesus disse uma verdade aqui muito forte. Quando ele pregava para a multidão, e ele disse o seguinte, e fala para você, para nós hoje. Eu lhes afirmo, João capítulo 5, versículo 25, em diante. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E aqueles que a ouvirem viverão. Então Jesus estava falando, naquele momento que ele estava ali, chegou a hora dos mortos, ou seja, está se referindo às pessoas que estão mortas espiritualmente. Aquelas que ainda não tiveram a experiência com Cristo Jesus, para Deus ainda estão mortas espiritualmente, ainda que estejam vivas, né? Fisicamente, cheias de vida, de alegria, mas sem experiência pessoal com Cristo, para Deus espiritualmente estão mortas. Então ele diz, os mortos ouvirão, por isso que chegou, e agora é a hora, quando ele estava ministrando ali em Israel. E aqueles que ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Observaram? Primeiro ele fala que a vida está sendo dada ali, a hora é aquela de ter vida, mas também que ele recebeu autoridade para julgar. E aí ele continua. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora. Observe que ele não diz mais agora é. Está chegando a hora. A Bíblia diz que para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Jesus Cristo é Deus. Aleluia. Então, para Jesus, ele vê tudo num único estágio, não é? Um único tempo. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Lembra de Daniel, quando eu li, que fala que estão no pó da terra, ou seja, mortos, nos túmulos. E Jesus completa dizendo o seguinte, todos que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, ou seja, a voz de Cristo, e sairão. Isso é muito forte, hein? E sairão. De que forma? Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida eterna. E os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Isso é muito forte. Isto aponta então para o juízo final. E elimina completamente aquela ideia, né, que se tem popular de que morreu, acabou. Não. Jesus diz aqui que todos, tanto as pessoas que praticaram o bem fundamentado nos princípios da sua palavra, ou seja, o receberam como seu Senhor e Salvador e procuraram viver a verdade, como aqueles que rejeitaram e quiseram viver a sua vida ao seu modo, e muitos até com violência, né? Muita maldade. Todos estes que morrerem irão ressuscitar. Claro que em momentos diferentes. Nós já mostramos aqui que os que morrem com Cristo irão ressuscitar primeiro para participar do milênio. Né? Esta é a primeira ressurreição. É a ressurreição da vida. Mas a segunda não. A segunda, nós estamos lendo aqui, acabei de ler em Apocalipse 20, de 11 a 15, é a ressurreição da condenação. Por isso Jesus disse isso. Ressuscitarão para a condenação. Por isso que os livros são abertos. E é interessante que tem 2 tipos de livros lá nos céus. Não é? Versículo 12 de Apocalipse 20 diz, viu todo tipo de gente ali, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Então nós observamos que existe o livro das obras, onde nossos atos são registrados, e o livro da vida. E é dito que os mortos foram julgados, todos aqueles, de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros.
Interessante isso, né? Então, o juízo final é para todos. Observamos que não há aniquilamento da alma. Não há. Há uma condenação eterna. Separação total de Deus. Porque é dito que aqueles cujo nome não foram encontrados no livro da vida, veja como Deus é justo, mesmo no juízo final ele ainda procura, antes da condenação eterna, se o nome daquela pessoa ali está. Não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo, que, segundo o versículo 14, diz: o lago de fogo é a segunda morte. Então, queridos, vale a pena ser fiel ao Senhor, vale a pena servir a Jesus, porque Deus é justo. Deus tem nos dado a oportunidade durante toda a vida. Observe que no juízo final, para que aconteça, é dito no versículo 13 o seguinte: olha, o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então todas as pessoas irão ressuscitar. Até aquelas que morreram sem Cristo, as mais perversas, né, que você possa imaginar, as pessoas mais conhecidas da história que praticaram mal, todas irão ressuscitar. Mas não para ter vida eterna. O que determina o ser humano, um homem, ter a vida eterna, né, quando eu digo homem no sentido generalista, o homem, a mulher, ter a vida eterna é, enquanto em vida, decidisse por Cristo Jesus, como ele disse lá em João 5,25. Agora é a hora, enquanto eu estou pregando as boas novas do arrependimento. Mas depois, os que morrerem sem essa decisão em seguir a Cristo, em servi-lo, irão para o juízo final. E saberão por que, infelizmente, estarão sendo condenados eternamente. O juízo é para isso. Não é que Deus tenha prazer em condenar as pessoas. Tanto é, como eu disse, ele ainda olha, manda que se verifique no livro da vida os nomes. Se consta. É interessante notar que todo ser humano, quando ele nasce, o nome dele já está no livro da vida. Veja como Deus é misericordioso. Quando a pessoa morre sem Cristo, o nome é riscado. Entende? Quando você recebe Jesus como Salvador, seu nome continua sendo confirmado no livro da vida. Mas se você rejeita Cristo, o nome é riscado. E só se percebe isso no juízo final. Procura-se o nome. Passa-se as obras que a pessoa fez, tudo que ela praticou, mas ela não entregou a sua vida para Cristo, não teve seus pecados perdoados, ela será condenada. E para que o julgamento seja justo, é verificado mais uma vez. O nome está no livro da vida? Não. Então é riscado. Esta pessoa, infelizmente, sofrerá eternamente. E como nós já mostramos aqui, o sofrimento é algo terrível. Porque é dito o seguinte, nesse mesmo capítulo 20 de Apocalipse, o versículo 10 diz assim: o diabo que as enganava, ou seja, enganava as nações, foi lançado no lago que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Esse lago, né, de fogo e enxofre é esse que eu acabei de ler aqui do versículo 15. Aqueles cujo nome não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então, amados, não vale a pena fugir de Cristo, não é? Como é dito aqui no versículo 11, a terra e o céu fugiram da sua presença. E quem fugiu no dia do juízo final, infelizmente, não houve espaço, não houve encontro com Cristo. Esse texto não é para aterrorizar o ser humano, pelo contrário. Deus, como é justo, deixou para nós, toda a humanidade, para que conheçamos o que é a vida após a morte. É interessante que, se morrer sem Cristo, não tem nenhum ato religioso que seja executado por seus familiares aqui na terra que mude a situação, que mude o estado. Tanto é que é dito que os que morrem sem Cristo, olha, onde estarão? Versículo 13 diz, o mar entregou os mortos que nele havia, ou seja, pessoas que não foram nem localizadas, né? Seus corpos. E a morte e o inferno, ó, entregaram os mortos que neles havia. Então quem está num estado, né, terrível hoje, irá para juízo final. Digo hoje os que morreram sem Cristo,
sem chance mais de mudança, não é? De posição na vida espiritual, porque o momento é agora. Mas veja o contraste, não é? A Bíblia mostra o julgamento da humanidade, esse encontro final da humanidade com Deus para julgamento, mas também mostra o quanto Deus prepara para nós como futuro, né? Que coisa gloriosa, maravilhosa teremos na eternidade. Muitos imaginam, né? Até pessoas debocham, achando que a eternidade pode ser uma pessoa, né, olhando o céu a um longo, né, um horizonte longo, sem muita graça, né, sentado numa nuvem branca, parece uma coisa monótona, mas não é isso que a Bíblia fala. Nós teremos atividades. A vida eterna será ativa, aleluia. Será, não é, uma vida maravilhosa. Vou ler só algumas passagens aqui. Em Apocalipse 21, que diz assim, olha, a partir do versículo 1. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Isso é muito forte. Deus vai remodelar esta terra, este céu atmosférico, mas será retirado, mudado. E é a palavra que diz isso. Em 2 de Pedro, eu vou ler aqui para vocês. Pedro recebeu essa revelação do Senhor, e ele diz o seguinte, sobre essa terra que nós estamos hoje, esse céu atmosférico, né, que nós conhecemos. Ele diz o seguinte, 2 de Pedro 3, a partir do versículo 10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão, repentinamente. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Olha, os céus. Ele se refere aos céus atmosféricos. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudado, algumas versões dizem queimada. E então ele nos faz uma advertência, visto que tudo será assim desfeito. Que tipo de pessoas necessário é que vocês sejam, que nós sejamos? Que tipo de pessoa? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Mas quando ele fala o dia de Deus, se referindo ao dia que Jesus irá julgar. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Então esta terra, não é? O céu atmosférico, esta terra será queimada, para que Deus reconstrua. Ele falou inclusive pelo profeta Isaías. Isaías viveu 700 anos antes de Cristo, e Deus já revelava ao profeta Isaías, no capítulo 65, eu vou ler essa narrativa sobre a criação desse novo céu e nova terra. Ele diz assim, e o profeta escreveu, pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Olha que maravilha. Alegrem-se, porém, regozijem-se para sempre no que vou criar. Porque vou criar Jerusalém para regozijo, ou seja, alegria, e seu povo para alegria. A cidade e o povo. Isaías vê dois momentos aqui. Deus restaurando Jerusalém terrena, essa que existe hoje, nós conhecemos lá no Oriente Médio, para o milênio, o tempo em que Jesus governará na terra. E, ao mesmo tempo, Deus o revela com relação a Jerusalém celestial, que é essa que eu vou ler aqui, e comecei a ler no versículo 21. Vi a cidade santa, olha, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus. Que maravilha, não é? Deus prepara uma cidade para aqueles que são salvos morarem. Descendo do céu. Se desce do céu, está vindo para a terra recriada, não é? Um novo céu e uma nova terra. É interessante notar que esse novo céu é o céu atmosférico. E se nós formos nos reportar ao livro de Efésios 6, né, é dito a partir do versículo 10 que Satanás e os seus demônios, espíritos malignos, ficam nas regiões celestiais, ou seja, nesse céu atmosférico. Então eles serão retirados, né? Eu acabei de ler aqui. Ele será lançado no lago de fogo e enxofre, não haverá mais perturbação. Então esse céu atmosférico será mudado para que haja plena luz, liberdade, né, do Espírito de Deus
sobre essa nova terra. Então é dito que essa cidade desce dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono, olha, e dizia, trono de Deus, ou seja, o céu onde Deus está é acima, né, do céu atmosférico, não é? É o céu dos céus. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, ou seja, a morada de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Aleluia. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Está chorando? Lutas. O Senhor vai enxugar toda a sua lágrima. Definitivamente. Creia. Não haverá mais morte, nem tristeza. Olha, todo o sentimento humano que nós passamos hoje. Nem choro, nem dor. Pois a antiga ordem já se passou. Ou seja, as coisas antigas são passadas. Aleluia. Vale a pena, amados, servirmos ao Senhor. O futuro é glorioso. E ele continua, aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, Jesus falando, está feito, ou seja, consumado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Este é o momento. Jesus já oferece hoje, não é? Mas será finalizado lá nos céus, definitivamente. O vencedor herdará tudo isto. Aí sim, temos que vencer este mundo. E eu serei seu Deus, ele será meu filho. Aleluia. Quer ser filho de Deus? Entregue-se para Jesus. Quer continuar sendo filho de Deus? Continue fiel ao Senhor. É isso que a palavra nos diz. Então, João 14, Jesus mesmo disse, eu vou preparar lugar para vocês. Né? Na casa do meu pai há muitos aposentos, há muitas moradas. É essa morada aqui, na Nova Jerusalém. E ele disse, quando estiver pronto eu virei buscar vocês. Então, amados, estamos, não é, no fim de uma era. Não sabemos quando Jesus volta. Se é agora, se é daqui a 5 anos, 10 anos, não sabemos. Ele pode vir a qualquer momento, até hoje. Até nesse momento, não é? Então se prepare. O que o Senhor tem para nós é grandioso. No capítulo 22 de Apocalipse fala que esta cidade, não é, tem ruas, tem o rio da vida, a árvore da vida que estava lá no paraíso, ela volta. Vem nessa cidade nova. Nós teremos acesso ao fruto da árvore da vida, por isso teremos eternidade. Não para a gente comer e matar uma fome, beber água e saciar a sede. Não, mas é comunhão. A água, o alimento é comunhão, teremos comunhão com Deus. A Bíblia diz que nem templo haverá nessa cidade. Não há necessidade de templo, porque a própria presença de Deus ali e de Jesus Cristo já é o templo, conforme está escrito no versículo 22 do capítulo 21. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Aleluia! É glorioso, é maravilhoso. É dito que nós iremos trabalhar para o Senhor. Não ficaremos numa situação, como eu disse, não é, de ócio, sem ter o que fazer. Não, o serviremos. Seremos fiéis ao Senhor, trabalhando para Ele. É isso que a palavra nos diz. Não é? E aqui, Jesus fala o seguinte, no versículo 12 do capítulo 22. Eis que venho em breve, ou seja, sem demora. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez, ou seja, a nossa vida com o Senhor. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aleluia. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Lavar as vestes, não é? É limpar-se espiritualmente em Jesus Cristo. Não há outro meio. Jesus foi muito claro. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Hoje nós percebemos, as pessoas rejeitam, em sua ampla maioria, o Evangelho de Cristo. Muitos até escarnecem do Evangelho de Cristo. Mas eu quero te encorajar a você continuar crendo na palavra. Esta aqui é a verdade. Aqui está todo o conselho de Deus
ou melhor, estão os conselhos de Deus, para que tenhamos uma vida com abundância, vida eterna, e assim escaparemos do juízo. Aqueles que creem em Cristo Jesus não passarão pelo juízo. Como eu mostrei aqui e demonstrei, o juízo é para os que não creram, é para que a justiça do Senhor seja completamente executada e as pessoas percebam que voluntariamente rejeitaram a dádiva de Deus, o amor de Deus. Veja quanto Deus ama o ser humano, nos ama, nos dá chance, não é? Desde a criação, desde a queda de Adão, o Senhor tem nos dado chance. E não será assim, não é? Não será diferente, melhor dizendo, até o fim desta era. Estamos no tempo do fim. Por isso que trouxemos essas reflexões. Eu quero te desafiar, quem não assistiu, não é? Todas as nossas reflexões que foram fundamentadas em Apocalipse. Não foi um estudo, né? Se fosse um estudo, passaríamos meses aqui. Mas eu quis trazer uma noção do que Deus tem para a humanidade, para aqueles que o creem, e dando a chance, né, de cada um se ajustar a este grande projeto de salvação que Jesus Cristo trouxe para nós. Então Deus nos deu, através de Jesus, esta oportunidade de um dia estarmos com Ele. Observe, o texto que eu li diz que não haverá mais choro, não haverá mais dor. Isso é muito forte, né? Deus vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Então hoje você sofre, servindo a Cristo ou não, todo mundo sofre. Chora, inclusive, né? Nós somos humanos, temos sentimentos, foi Deus que nos dotou assim. É dito que não haverá mais morte, e hoje morre todo mundo, né? Quem crê, quem não crê, estamos condenados a morrermos fisicamente. Não haverá também tristeza, podemos ficar tristes com decepções, nem choro, nem dor, né? Todo tipo de dor, dor na alma, dor no corpo, né? Pois a antiga ordem já passou. A Bíblia diz que quando o homem pecou, quando Adão pecou, está lá em Gênesis capítulo 3, foi lançada a maldição na terra pelo próprio Deus, por causa do pecado do homem. E uma delas foi o sofrimento, né? Sofrimento como teria para se sustentar, para se manter. E a própria natureza ela foi alterada, né? A Bíblia diz que espinho, cardos, abrolhos iriam brotar da terra, e é o que nós percebemos hoje. Antes não tinha, na época do Éden, mas tudo isso será restaurado, aleluia, para que desfrutemos da eternidade. Se você quiser saber mais detalhes sobre a eternidade, eu lhe convido a você ler com calma Apocalipse 21 e 22. Você terá uma breve noção, né, do que Deus tem preparado para aqueles que o amam e que Ele vai presentear com a eternidade. Que Jesus te abençoe, fique com Cristo e se firme nele. E se você ainda não tomou uma decisão, pense bem, o Senhor está lhe dando a chance. Pode ter certeza que essas reflexões não foram por acaso, né? Deus colocou no meu coração e eu trouxe semanalmente para que você possa meditar e fortalecer a sua fé ou ajudar outras pessoas a encontrar a verdade em Cristo Jesus. Que Jesus te abençoe e até a próxima.